Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos voltando aqui para Reflexões Psiquiátricas. Hoje nós vamos falar, tá ruim essa luz, né? Tá muito ruim essa luz. Será que piorou? Piorou mais ainda, tá ruim. Bom, aqui tá improvisado hoje aqui. Hoje, no Reflexões Psiquiátricas, nós vamos falar com o professor Altair Martins sobre Mário Quintana, que foi o tema da gente aí ao longo do mês de maio e de junho. Esperando o professor Altair Martins, eu vou colocar aqui uma musiquinha bacana Pinhão quentinho do Mário Quintana. Vamos ver se... Pronto. Canção da Nuvem. Medo da nuvem, medo, medo. Medo da nuvem que vai crescendo, que vai se abrindo, que não se sabe, que vai saindo. Medo da nuvem, nuvem, nuvem. Medo do vento, medo, medo. Medo do vento que vai ventando. Essa música chama Canção de Nuvem e Vento. Vento, vento, vento. Poesia de Mário Quintana, Medo do gesto mudo. que foi musicada por Márcio Del Camilo. Vai movendo, Muito bonitinha. que vai dizendo. O CD chama Crianceiras. Vamos ouvir só mais um pouquinho. Que bem se sabe que tudo é nuvem, que tudo é vento, nuvem, ah, 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 ah. Que vento, vento, vento. Bonito, né? Que não se sabe, que bem se sabe que tudo é nuvem. Opa, professor Altair chegou. Então vamos. Opa! Nuvem, ah, Eu tô ruim aqui hoje, peraí. vento, vento, vento. Peraí, opa, pronto. Pronto, e agora sim. Acho que agora sim, professor Altair. Opa! Olha como eu tô ruim aqui. Peraí, tô ruim aqui. Tá tudo errado. Pronto, deu certo agora. Acho que eu tenho que inverter aqui. Você tem que Isso. entender, eu tô bagunçado aqui. Como é que você tá bagunçado com a câmera? Não, agora eu inverti aqui. Estava Não, invertido, mas você estava fazendo outras coisas. Nós estamos assim, você precisa Tá. inverter mais um pouquinho. De pé. Ok. Ó, Vou ficar de pé aqui. Deixa eu só posicionar de uma maneira que ele fique paradinho, porque o meu pezinho do telefone é só para uma posição aqui. Aí. deu? Claro. Olha, Chove muito no Rio Grande do Sul, viu? Chove, aqui tá frio. inclusive, eu vou brindar você aqui com um vinho gauchesco, com gamé. Aqui Olha aí. Eu com água mineral. tá certo. Olha, professor Altair Teixeira Martins, finalmente nos conhecemos, né? Quase ao vivo, né? Pela câmera. Muito obrigado. Você não me conhece, de imediato aceitou o meu convite aqui para a gente homenagear o Mário Quintana, os meus queridos amigos psiquiatras aí da PUC, do Rio Grande do Sul, onde você é professor, me disseram que você é o homem que mais sabe Mário Quintana na galáxia. Então Mentira. um prazer te receber aqui. Muito obrigado por você ter aceito o convite. Eu que agradeço, é uma honra participar desses momentos para poder falar do Mário e espero que a gente tenha uma noite linda. Altair, você Altair Teixeira Martins, você é graduado em Letras, você é mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, você é professor em Teoria Literária, você tem 3 livros publicados. Então, antes da gente entrar para falar do Mário, então, tá me ouvindo bem? Espero que as pessoas estejam nos ouvindo bem. Super bem.
Fala um pouco de você, da tua carreira. Como é que é o teu percurso antes da gente entrar no Mário? Na verdade, eu tenho bem mais livros publicados, né? Eu entrei para fazer letras porque eu queria ser escritor. Nós não tínhamos ainda o curso que hoje temos na PUC de escrita criativa, voltado, né, para quem deseja a carreira literária. E o Mário Quintana foi um desses poetas iniciais assim da minha vida, ainda na biblioteca pública da cidade onde eu estou nesse momento, que é Guaíba, do outro lado do Lago Guaíba. O pessoal brinca, é a Niterói do Rio de Janeiro, assim. E essa biblioteca pública me apresentou a literatura. Me apresentou Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade, Cecília Meirelles e, sobretudo, a grande poesia brasileira. E fui por esse caminho, trilhando, né? Eu acho que o Mário, ele abre portas, ele é um bom caminho de ingresso no universo da poesia. Eu já começo com essa minha tese, né? Se a gente quiser iniciar alguém na poesia, Mário Quintana é uma boa pedida. Deixa eu só, me perdoe estar interrompendo Claro. você, mas você me falou algo que achei muito legal. Quer dizer, você começa a conhecer autores como Mário, Carlos Drummond, pela biblioteca pública. Você vai à biblioteca... Pela biblioteca pública, E que é... A biblioteca de Guaíba, chamada Darcy Azambuja, que é um escritor regionalista, né, do Rio Grande do Sul. E eu tenho um romance chamado Terra Avulsa, no qual eu homenageei essa bibliotecária. Eu transformei ela em uma personagem, né? Eu chamo de Bibi Vera, porque eu acho que bibliotecário que está desaparecendo, assim como livreiro, duas profissões tão importantes que desapareceram, viraram robôs, ou viraram funcionários que têm a mesma habilidade para vender hambúrguer, vende livro. E a Vera, ela teve esse movimento de me encaminhando leituras, ela foi uma moderadora de leitura, eu acho isso muito importante. Então, ela me apresentou Lia Luft, ela me apresentou Kafka. Ela achava assim, acho que é o momento desse menino ler tal coisa. Era uma leitora, evidentemente, né? Então, a bibliotecária Vera, que é uma pessoa viva, ainda muito ativa, muito inteligente aqui nessa pequena cidade que é Guaíba, ela é fundamental na minha trajetória, porque é a interventora, né? Essa palavra é tão fundamental, a pessoa que faz a intervenção de leitura, que tira de um... Há quem acredite que a gente vai evoluir sozinho lendo. Eu acredito que eu continuaria lendo histórias em quadrinhos, que eram excelentes também, mas que nunca teria chegado a uma Mário Quintana, uma Cecília, sem aquele gesto, né, de perceber, acho que é o momento desse menino ler outras coisas, outras aventuras. Então, deixo aqui um abraço para Vera, essa bibliotecária tão incrível na minha vida. E que é hoje uma coisa, como você mesmo disse, em extinção, né? Quer dizer, as bibliotecas públicas estão em extinção. A Vera é a lídima representante aí de alguém que abre horizontes para a gente, né? É uma pena que no Brasil de hoje a gente comece a perder isso. Mas o seu mestrado e doutorado não foi Mário Quintana, foi? Não. Meu mestrado e doutorado, nós não tínhamos ainda no Brasil a área de escrita criativa. Quem fundou essa área é o aniversariante de hoje, o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, da PUC. Sim. Faz aniversário junto com o Machado de Assis, é o mesmo dia. Muito engraçado isso, assim. E eu fiz em literatura brasileira, mas eu defendi um romance inédito meu chamado A Parede no Escuro, que ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura. E o doutorado também foi literatura brasileira, já estava começando a surgir a área de escrita criativa, e eu defendi um romance chamado Terra Avulsa, que é esse romance no qual a Vera é personagem. Na verdade, eu já estava na escrita criativa, né? Mas a gente tinha que migrar para outras áreas do conhecimento, ou literatura comparada, ou teoria da literatura, ou brasileira. Foi esse o caminho. Hoje seria a escrita criativa. Eu citei 3 livros seus, mas você me disse você tem muito mais livros publicados, não é? Então, de sim. Ficção... Eu escrevo todos os gêneros, assim, né? Eu publiquei teatro, publiquei meu primeiro livro de poesia o ano passado, depois de um percurso de... A poesia é tão subjetiva, é tão carne da gente, ela cobre tantos ossos, assim, está tão sob a pele, que é tão difícil publicar, na minha opinião, pelo menos. E através do convite de um amigo aqui da cidade de Guaíba,
Valmir Michelon, ele tem um jornal no qual eu fui chargista. Ele disse, durante a pandemia, aquela coisa toda, ele publica aqui, vamos publicar crônica. Eu disse, eu não sei escrever crônica. E ele disse, eu te mando uma foto e tu escreve o que tu quiser. E desde maio de 2020 eu tenho escrito um poema por semana. E está sendo saborosíssimo fazer isso. Agora estava aqui rabiscando esse poema da semana. Às vezes não sai aquilo que a gente quer, né? Às vezes a gente alcança mais do que pretendia. Então eu estou entregue agora à poesia. Nesse momento eu só escrevo poesia. Estou adorando ter chegado a isso. Era o que eu queria na minha vida. E estou adorando ter chegado a esse momento assim de concentrar. Parece que a gente troca a bitola do cérebro para pensar poeticamente. Estou gostando muito disso. O livro que eu lancei de poesia se chama Labirinto com Linha de Pesca. Saiu pela editora Diadorim aqui de Porto Alegre. Bom, então a gente parabeniza o professor Luiz Antônio de Assis Brasil, né, que faz aniversário no mesmo dia do Bruxo do Cosme Velho, não é? Uhum. E eu li há muitos anos A Margem Imóvel do Rio, que é um dos grandes livros, né, do Luiz Antônio de Assis Brasil. A Margem Imóvel do Rio é um livro inesquecível para mim, que eu li há uns 10 anos ou mais. E aí, como é que começa o teu interesse pelo nosso querido homenageado, pelo Mário Quintana? Sabe que aqui no Rio Grande do Sul havia um material que ainda existe, mas hoje se dissipa, né, com tanta oportunidade da internet. O Instituto Estadual do Livro, IEL, do Rio Grande do Sul, ele promovia uns cadernos de autores gaúchos. E esses cadernos apresentaram Assis Brasil, Charles Kiefer, Tabajara Ruas, Lia Luft, e havia o caderno do Mário Quintana. Mas o Mário já era bastante popular. Por exemplo, vou citar aqui uma empresa da área da medicina, a Unimed, ela fazia agenda, aquele material que tem o Guia dos Médicos, todo poeticamente com o Mário Quintana. O Mário Quintana ele circulava muito em materiais assim promocionais, materiais de rede de supermercados, né? Que eu acho bom para ele, porque o Mário não teve uma carteira de trabalho, né? O Mário Quintana ele teve esse problema financeiro que no Brasil ainda não se reconhece, né? Não se reconhece o artista como um trabalhador. E o Mário Quintana viveu, por exemplo, parte da sua vida em hotéis quase como que de favor, né? Contando com a ajuda de muita gente, ajuda inclusive do Falcão, né? Um jogador de futebol. Então o Quintana sobrevivia muito com esses pequenos trabalhos também. Essa história do Falcão, no final da vida dele, eu não sei, era no São Rafael, não sei onde era, mas é verdade. Eu não sei onde era. É verdade essa história? Não é lenda urbana, né? Não é lenda urbana. Até o Falcão, uma vez, não me lembro em qual meio, perguntaram, em rádio, assim, e ele disse que não gostava de falar porque ele não fez isso para, né, se vangloriar e tal. A lenda urbana que rola é que o Falcão estava em Roma e que tinha muita saudade de Porto Alegre e que o pessoal enviou um livro de poemas do Mário Quintana. O Falcão conviveu com o Figueroa, né? O Figueroa declamava Neruda, declamava vivamente Neruda, né? Imagina, chileno, de um outro universo literário, né? O Figueroa então, é o zagueiro central do Internacional de Porto Alegre, não é isso? Isso. Ele foi zagueiro, é isso mesmo, foi campeão brasileiro de 75, né? É o que fez o gol de 75, o famoso gol iluminado. Um gol que a luz do finalzinho da tarde bate nele quando ele faz o gol no goleiro Raul do Cruzeiro. É isso aí mesmo. E era um homem literato, né? Um colorado aí. E era meio que literato, assim, o Figueroa. Então, né? O Falcão é um escritor, né? Eu considero o Tostão, por exemplo, né? Tem um texto extremamente refinado, mas o Falcão trabalhou muito tempo com coluna também. Eu acho tão bonito esse interesse, né? O Quintana, várias vezes, ele questionou o futebol e... aí é uma lenda urbana, eu nunca vi esse texto, que diz que quando ele recebeu essa ajuda, ele disse que, embora a poesia tivesse criticado o futebol provou que podia amar a poesia, né? Rola essa história que isso teria acontecido, enfim. Mas então o Quintana me chegou por isso. Ele tinha uma coluna no Correio do Povo, né? Que durou até o fim da vida. O Correio do Povo, um jornal antigo de Porto Alegre, que foi diminuindo de tamanho uma certa época, então ele era extremamente compacto. E eu ia até uma loja de autopeças de automóveis, de um colega de aula, que eles assinavam o Correio do Povo. Aí eu ia lá para ler o Quintana e para ver um chargista chamado Xereda, em quem eu votei depois, ele foi eleito deputado, e nunca mais fez charge aqui no Rio Grande do Sul, pelo menos. Me arrependi, era meu ídolo na charge, né? E o Quintana meu ídolo na poesia.
Então, Quintana circulava nesses materiais também, né? Então, foi um dos primeiros poetas que me chegou, né? Quintana, Carlos Drummond de Andrade, os materiais escolares também, aqueles livros que eram não consumíveis, livros do Estado, em que a gente aproveitava por 5 anos, né? Eu dei a sorte de ser quase sempre o primeiro, recebi livro novinho, no outro ano passava para outro. E geralmente os livros de português tinha Quintana, porque é uma poesia aparentemente fácil, né? Ela tem uma primeira camada acessível, por isso que eu acho que o Quintana é um poeta de leitura acessível, né? Ele aparecia também nesses textos. Eu já, na minha vivência de leitor, o Quintana já era uma figura muito conhecida. Eu recordo muito disso. Eu vi o Quintana uma vez, essa é uma história muito linda. Feira do Livro de Porto Alegre, nós saímos de Guaíba numa excursão, e aí uma professora disse, o Mário Quintana, ele tinha um cabelinho branco balançando com o vento, e com uma sacola que se compra no mercado público, umas sacolas de nylon, lembrança do Rio Grande, tem um laçador assim, e o Quintana cheio de livros, e as pessoas na volta. Foi a imagem do Quintana. E em 94, quando ele faleceu, eu fazia cadeira de literatura do Rio Grande do Sul, na Federal, e eu e mais alguns colegas fomos ao velório do Quintana, na Assembleia Legislativa, em 94. Foram as 2 vezes que eu me deparei com o Mário Quintana. Uma vez vivo e a outra vez já no momento de morte, no leito de morte dele ali. Você sabe que eu sou psiquiatra e os psiquiatras nem sempre são normais no sentido estatístico, né? Sentido estatístico. Eu sempre gostei do Mário Quintana e eu tenho aqui uma coleção que começa com A Rua dos Cataventos, que é o primeiro livro dele, depois vai para Canções, Sapato Florido, depois eu mostro isso aqui. Eu sempre gostei do Mário Quintana. Ele chegou em maio, que foi o falecimento dele, eu falei, pô, mas ninguém lembra desse cara. Esse cara é um dos grandes poetas da literatura brasileira, eu acho que ele é subestimado. Como sou professor universitário, eu também entrei aí na CAPES, etc., e fui ver trabalhos sobre o Mário Quintana, também são poucos. Você concorda que o Mário Quintana é um escritor, um poeta subestimado? Se bem que poesia é subestimada, mas o Mário Quintana é um poeta subestimado no Brasil. E a que se deve isso? É subestimado até no Rio Grande do Sul, sabe? Quando ele morreu, houve, né, todo um processo de homenagem, meio mastro. Ainda aconteceu de ele falecer algumas semanas depois do Ayrton Senna, né? Recordo, foi quando eu iniciei a lecionar, eu tinha 19 anos e peguei um contrato emergencial do Estado para lecionar, recordo muito disso. E o Quintana me lembra muito, para quem conhece poesia francesa, o Jacques Prévert, que é um poeta que também trabalha com o cotidiano e que tem, às vezes, uma linguagem aparentemente fácil, né? Que é uma linguagem de, como eu disse, de fácil penetração. E trabalhou com esses temas típicos do modernismo, né? Esses temas do cotidiano, sobretudo a partir de Sapato Florido. Se nós pegarmos, por exemplo, A Rua dos Cataventos, que é um livro todo de sonetos, né? Aí A Rua dos Cataventos, o primeiro, aí o Sapato Florido. A Rua dos Cataventos, que é um livro de sonetos, os sonetos têm aquela influência enorme do Antônio Nobre português, de um simbolismo, sobretudo português. Há quem diga que o Quintana traduziu do francês o Proust, mas que ele não falava francês, que ele cotejou, né, uma edição francesa, porque ele sabia escrever. Às vezes o tradutor sabe francês e não sabe escrever, né? Então ele tinha essa influência dos franceses. O Antônio Nobre foi, para ele, assim, um dos grandes nomes. Esses sonetos têm uma profundidade, para aquele momento, inclusive, né, que é 1940, quando ele estreia, né, se eu não estou enganado, é 40, A Rua dos Cataventos. 1940. Quando o Vinícius começava a trazer de volta o soneto para a poesia brasileira. Se a gente recordar a Semana de Arte Moderna, que faz 100 anos, um dos alvos era o soneto parnasiano. E esses autores neossimbolistas, como Quintana, como a própria Cecília, como Vinícius, eles tiveram esse processo de mostrar que algumas formas que foram consideradas ultrapassadas, na verdade, tinham apenas a forma, né? O problema era o que se colocar dentro do soneto. E se a gente pegar esses sonetos, não há explicação para não entender o Quintana no nível do Vinícius de Moraes, por exemplo. E uma das explicações que se dá também é do Quintana ser, não bairrista, né, mas poucas vezes saiu do Rio Grande do Sul. Eu recordo que ele saiu para o programa do Otto Lara Rezende. Foi uma vez que ele saiu para o Rio de Janeiro, programa de televisão, raramente ele saiu. Tem essa condição do Quintana de ficar enclausurado aqui, né? O homem que vem do Alegrete, fica enclausurado, solitário, é uma das explicações.
E a outra é essa aparente facilidade poética, né, de leitura. Ele foi meio que... Ele ocupou um espaço que o cronista vai ocupando naquele período, né, porque a crônica é essa nossa jabuticaba linda. Nós que criamos isso, né? Não existe crônica como a brasileira no mundo, né? A gente criou isso desde o João do Rio e com tantos outros que vieram depois. A crônica brasileira ela é muitas vezes poesia em prosa no jornal. E o Quintana ocupava esse espaço de jornal. E eu acho que isso é inteligente, ele ocupava esse espaço produzindo poemas que dialogavam com esse cotidiano mais imediato e que é aparentemente fácil, né? Então, uma das explicações é essa, assim, o poema em prosa facilitava o trânsito. Eu tenho essa impressão de que, às vezes, se torce o nariz, né, para essa aparente facilidade da poesia do Quintana. Vamos lembrar que o movimento modernista ironizava, né, os parnasianos, os sonetos. Tem até uma poesia do Manuel Bandeira falando dos sapos que enfunam os sapos... os papos, não é? Tirando sarro do Bilac, né? Sim, tirando sarro do Profissão de Fé do Olavo Bilac, claramente, né? O Bilac é o poeta joalheiro. Não quero Zeus Capitolino, Hercúleo e Belo talhar no divino camartelo, né? Assim que começa esse negócio? Esse é o Profissão de Fé. Esse é o Profissão de Fé. E aí ele diz... É curioso porque esse processo do soneto, permito te interromper assim, é tão curioso esse ódio ao soneto ali, que o Mário de Andrade, naquela revista Claxon, ele coloca uma propaganda falsa de uma fábrica de sonetos. Então, uma fábrica de sonetos pode encomendar soneto para aniversário, soneto para casamento. Quer dizer, havia uma ironia, né? Só não se inventou uma máquina de fazer poetas. Já viu o poeta parnasiano? Essa frase foi dita pelo Oswald de Andrade. Então, havia esse combate. Porque os poetas simbolistas brasileiros... E o simbolismo ele não se deu em São Paulo, né? Nem no Rio. É uma coisa curiosa. O simbolismo ele é sul-Minas. Se deu fortemente em Minas Gerais e na região sul. Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. O Cruz e Souza é de Santa Catarina, não é? Santa Catarina, exatamente. Nós tivemos aqui o Eduardo Guimarães, em Porto Alegre. Pedro Kilker, no Paraná, se eu não me engano. E aí o Alfonso de Guimarães, em Minas. O simbolismo ele foi deslocado. Ele é marginal. O simbolismo é marginal. E ele flerta com o modernismo, né? Porque Mallarmé é de origem simbolista, Baudelaire é de origem simbolista. O simbolismo havia descoberto a alquimia verbal, havia aberto a caixinha de Pandora, né? E acho que é nisso que o Quintana vai, e que também o Vinícius vai, né? O Vinícius também migra para esse lado, naquela primeira poesia dele, que é mais, chamam de religiosa, né? Ele é um tanto mais simbolista. Essa gente simbolista foi a que soube aproveitar as formas antigas, tradicionais, e incorporar ao novo vocabulário os novos temas. E aí deu a melhor poesia brasileira, que é aquela poesia que vem dos anos 30 e eu acho que tem o auge nos anos 50, né? Quando mistura todo mundo ali, anos 50, é uma convivência de Drummond, Cecília Meirelles, Quintana, Vinícius. Que momento é os anos 50 na poesia brasileira? Você lembrou de um grande cronista brasileiro que infelizmente a gente não valoriza, que caiu no ostracismo também, que é o Otto Lara Rezende, né? O Otto Lara Rezende também é famoso porque o Nelson Rodrigues dedicou, né, o Bonitinha Mais Ordinária a ele, Bonitinha Mais Ordinária ou a Rezende, não é isso? Isso aí. Vamos começar então, você começou falando, o Mário Quintana nasceu em Alegrete, não é assim que você fala, Alegrete? Sim, no Alegrete. Eles usam assim, no Alegrete. É tipo no Recife. Tá. E aí esse é o primeiro livro dele que você já falou, que é um livro de sonetos e... Arrodes Cataventos. Ele trabalha em Porto Alegre como prático de farmácia. Isso. Né? E começa a... Ele publica alguns textos no Correio do Povo, sofrendo uma influência muito interessante de Augusto Meyer. O Augusto Meyer, que crítico literário, Augusto Meyer, até hoje, os textos dele sobre Machado de Assis têm relevância, né? E Augusto Meyer fazia uma poesia sobre a cidade, já fazia uma poesia até em prosa, até mesmo em prosa. Então, há, assim, poemas de Bilu, por exemplo. O Quintana bebeu nesse Augusto Meyer, que estava produzindo uma poesia sobre a cidade, sobre o cotidiano.
Ele nunca revelou, não aparece claramente isso, né? Mas é um antecessor do Quintana. Bebia nos portugueses, evidentemente, né? Então, a Roots Cataventos acho que deve muito a isso, assim, a uma tradição anterior, que é essa tradição neossimbolista, mas também uma convivência. A cidade que o Quintana apresenta na Roots Cataventos, ela se parece pouco com Porto Alegre. É isso. Deixa eu aproveitar o gancho. Qual é a Porto Alegre do Mário Quintana? Qual é a Porto É uma Porto Alegre mágica. É uma Porto Alegre mágica, é a Porto Alegre de quem vem de fora. Eu me criei a vida toda em Guaíba, e quando chegava em Porto Alegre, havia uma questão mágica. Então, não é da cidade. Então, claro que o Quintana viveu numa Porto Alegre que, segundo pessoas que conviveram naquele período, dá para dizer que quase todas as grandes capitais brasileiras viveram um auge nos anos 40, né? Falam muito do Rio dos anos 40. E Porto Alegre, hoje, eu acho um centro degradado, né? Eu acho um centro feio. Eu sou de Porto Alegre, eu posso falar, uma das capitais que tem o centro mais feio. E o Quintana viveu numa Porto Alegre que ainda tinha essa imagem meio interiorana, uma cidade um pouco escura e muito iluminada, segundo diziam, né? E ele vive um pouco esse universo ali. Deram o nome depois de Travessa dos Cataventos na Casa de Cultura, porque era o ambiente dele, né? Onde ele ia cortar o cabelo. Então, é uma cidade um pouco mágica, assim. Até hoje o pessoal questiona muito, Porto Alegre é uma cidade literária. Se fores olhar hoje, tá aqui, escritores contemporâneos, uma quantidade enorme que sai do Rio Grande do Sul. Enorme. Pelo tamanho da população, pelo tamanho da cidade de Porto Alegre, é uma cidade que produz muita literatura, muita poesia. Eu acho que o Quintana foi um dos responsáveis por isso também, de olhar, enxergar a cidade com essa lente da poesia, né? Esse que era andarilho, esse Quintana que era um flaner. Isso. Ele fazia aquilo que o Baudelaire fazia, né? É um traço moderno, caminhar pela cidade, cantar a sua cidade. E devoto de umas coisas como cortava o cabelo no mesmo barbeiro, frequentava lugares semelhantes, né? Tomava café no mesmo lugar. Então tinha uma série de condições do Quintana de abraçar a cidade. O Érico viveu semelhante, o Érico Veríssimo, né, que era de Cruz Alta, e aliás, na mesma editora, né, Editora Globo. Eu imagino que era essa editora também, né? Porque tinha o Gianelli Machado, psiquiatra também, o Mário Quintana, o Érico, naquele período em que estava se formando uma literatura, né? Estava formando o público leitor. O Scliar, né? Imagina esse momento mágico. Scliar, um pouco posterior. Ciro Martins, era mais da época deles, né? Outro psiquiatra. Aliás, Ciro Martins e o Dionélio, os dois psiquiatras, são de Quaraí. Uma coincidência. Dois escritores psiquiatras de Quaraí, que é próximo ao Alegrete, né? Então é uma construção de uma cidade literária que, vamos dizer assim, o Quintana construiu essa cidade. Eu acho que ele construiu uma cidade literária. E nós somos ainda hoje, assim, devotos dessa imagem, né? Porque a beleza está no olhar, tá? Naquilo que eu despejo sobre a cidade, não do que eu arranco da cidade, né? Você, antes da gente continuar, você me disse que vamos falar um pouquinho, ou vamos ler alguns poemas do Mário Quintana, você quer? Com certeza, com certeza. Eu te outro livro aqui. Eu fiz uma seleção aqui, porque eu achei que a gente ia fazer leitura, que é bom, né? Só para relembrar, esse é um outro grande escritor gaúcho que nós já entrevistamos aqui, o Michel Laub. Né? Sim. Se formou na PUC lá, ele fez a oficina do Assis Brasil. Com certeza, conheço bastante o Michel Laub. Então, a palavra... É outro do Rio Grande do Sul. Nesse A Rua dos Cataventos, vamos começar por esse livro, né? Tem sonetos tão bonitos, assim, que alguns eu sei decora, inclusive, mas a professora Tânia Franco Carvalhal, que organizou a obra completa dele para Nova Aguilar, foi até um caso, assim, muito interessante, uma autoridade no Quintana, ela descobre um câncer muito agressivo, mas ela conclui, inclusive coloca na obra da Nova Aguilar o livro inédito do Quintana chamado Água. E ela escolheu, ela cunhou uns termos que servem para o Quintana. Um deles é romantismo tardio. E me parece que é um termo muito bom, porque não é neorromantismo. Esse romantismo tardio está no Vinícius de Moraes, está no Quintana. No Quintana ele aparece através da nostalgia da infância. O Quintana já homenageou não só o nosso Casimiro de Abreu, mas também o Reyes, o mexicano, que também trabalha com essa infância.
quando a gente pega a poesia da infância, né, o Casimiro é aquele que é o primeiro, talvez o que tenha inaugurado esse imaginário da infância brasileira. E o Quintana trabalha muito com essa nostalgia, eu acho muito bonito isso. A nostalgia que sempre aparece na obra do Quintana. A criança no Quintana está até o fim da vida. E talvez isso seja um dos motivos para achar que a poesia dele não é séria. Uhum. É o lúdico. A outra é aquilo que eu citei do neossimbolismo, né? Ele trabalha muito com sugestões sensoriais. A gente vê sugestão de cor, sugestão de som, uma musicalidade nesses sonetos. E a modernidade linguística, porque ela está presente não só nas imagens do cotidiano, mas ela também está na escolha vocabular, né, que muitas vezes, embora os autores de sonetos ainda tenham, né, carregam aquela herança bonita de uma sintaxe ainda ligada ao latim, né? A gente vê isso no Vinícius, vê no Quintana, mas já tem uma limpeza, não é aquela coisa truncada como aparecia nos parnasianos. Isso eu vejo muito nos sonetos dele. Sonetos que tem também uma genialidade, aquele que começa, né, da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Eu acho esse soneto incrível. Você tem esse né? tema aí? Fala para nós. Esse aqui eu não sei se eu... Tem aqui, selecionei também, achei que eu não tinha selecionado. Da vez primeira em que me assassinaram, perdi um jeito de sorrir que eu tinha. Depois, a cada vez que me mataram, foram levando qualquer coisa minha. Hoje, nos meus cadáveres, eu sou o mais desnudo, que não tem mais nada. Arde um toco de vela amarelada, como o único bem que me ficou. Vinde, corvos, chacais, ladrões da estrada, pois dessa mão avaramente adunca não haverão de arrancar a luz sagrada. Aves da noite, asas do horror, voejai, que a luz trêmula e triste como um ai, a luz de um morto não se apaga nunca. Isso, E sempre pensei nesse poema assim, quantas vezes me assassinaram e quantas vezes eu morri em vida. isso está na Rua dos Cataventos? Outro Cataventos. Tá. A gente nota um cristianismo forte também, né, na obra dele, assim, a imagem de santos, tem muito forte essa presença que é do imaginário brasileiro, né? E humor, né? Humor, não é? Humor o tempo todo. Uma ironia, né? Ironia. E essa ironia que vai estar depois forte no Teatro Absurdo, né? Ela está forte depois no Teatro Absurdo, que é como assim tu foi assassinado e está falando, né? Essas situações, ele brinca muito com isso, né? É um ionesco. E desafiando. É um ionesco. É um ionesco. E aparece uma coisa dessa atividade heróica do poeta, né? O poeta que desafia. Na Rua dos Cataventos tem muito isso, assim, um poeta desafia a realidade. Por isso que eu acho que a Porto Alegre dele é uma Porto Alegre pintada com o que Baudelaire chama de olhar da infância. Baudelaire propõe isso lá naquele texto, O Pintor da Modernidade. Ele diz que o artista moderno é o que olha as coisas como a criança olha, como se fosse a primeira vez. E aí ele acha que só a criança consegue olhar o que é fugidio e perceber nisso algo de eternidade, né? Algo de eterno. O Quintana, para mim, tem isso, sim. Né? Embora nunca tenha visto referência ao Baudelaire, ele está nessa mesma toada. Né? Inclusive os poemas em prosa, né? Se a gente for pensar poemas em prosa no Brasil, é o Quintana e o Manuel de Barros. Os dois grandes nomes trabalhando com poemas em prosa. Uma coisa que o Quintana... Eu tenho aqui a edição da Globo, dos vários volumes, acho que são 7, Em Busca do Tempo Perdido, do Proust, que ele fez a tradução. Ele fez uma tradução do Giovanni Papini, que é aquele autor do Gog Magog, do italiano. Ele fez tradução em inglês, ele tem mais de 30 traduções. Eu não vi em lugar nenhum que o Quintana soubesse todas essas línguas. O Quintana sabia francês, inglês, italiano, daqui a pouco ele vai saber grego. O que ele sabia de tudo isso? Não, o que se sabe assim, o francês nós sabemos que fazia parte da escola, né? Mais força. Hoje eu estava refletindo isso numa sala de aula. O francês, como perdeu força na Universidade Brasileira. Deixa é impressionante. Língua franca, virou inglês a língua franca, né? E o Quintana, dizem que ele cotejou, né? Ou seja, aquilo que eu estava dizendo, alguém que conhece francês traduz, mas não é escritor. E que ele cotejou o conhecimento que ele tinha de francês. Agora, do inglês, eu não sei como é que foi feito aí. Do francês foi um movimento mais ou menos assim, né? Que é o que se faz hoje às vezes, né? Uma nova tradução pega alguém que sabe escrever. O mais importante na tradução é a língua de chegada, né? É o mais importante. O texto tem que encaixar bem na língua de chegada. E parece
ter sido esse o caso do Quintana. Mas aí me falta, eu não tenho conhecimento sobre essa parte do inglês, né? Imagina, porque ele sabe grego. Mas é interessante, né? Porque você não vê uma formação acadêmica nele, nem italiano, nem francês, nem inglês, para todas as traduções que ele fez, né? Ele fez, Não há. traduziu um monte de coisa. A formação do Quintana parece que se ele tivesse uma carteira de trabalho, ia estar poeta. Ah, Né? Porque foi isso. Assim. Ia estar poeta, não tem? Você citou uma coisa já de início, né, Altair, que as pessoas... A gente fez aí um mês de Quintana, já passou de um mês, tem 62 pessoas, entre intelectuais, entre médicos, escritores, filósofos falando, e muita gente me escreveu dizendo, eu vi o Mário Quintana, assim, do jeito que você disse aí. Olha, vi ele passando lá, vi num banco, etc. Ele era um cavaleiro solitário, não era? O Mário Quintana não era um cavaleiro que estava sempre muito sozinho. Não tem essa figura dele, sempre muito sozinho, as pessoas cruzam com ele. Sim, sim. Eu participei até de uma edição de vídeo da Casa de Cultura Mário Quintana. Eles convidaram algumas pessoas para falar, e eu conheci, agora me foge o nome, uma jornalista que trabalhava na Zero Hora, e que o Quintana, quando ela terminava o expediente, ele convidava ela para tomar um café pela solidão dele. Ele era um cavaleiro solitário. E é muito legal o depoimento dela no vídeo, assim, que ela disse que às vezes era frio e tal, mas ela sentia que, embora o Quintana fosse essa figura muito lida, né, era uma figura solitária, como ele diz, perguntaram, essas entrevistas dele são engraçadíssimas, né? Por que não casou, e aquelas coisas todas que ele amava quintanamente, né? A gente pensa em ele ama quintanamente no ar, ama no ar, né? Então, essa é uma imagem muito do andarilho também. Eu gosto muito da imagem do andarilho, né? Porque contam, sim, de vê-lo caminhando. A imagem que eu tenho ainda de pré-adolescente é uma imagem de Feira do Livro, com Quintana já consagrado, já era aquela imagem toda, né? Foi o único momento que eu pude divisar, assim, a figura do Mário Quintana. É curioso, porque eu estava ingressando na Letras e o Mário Quintana estava deixando o mundo. Foi um momento também crucial na minha vida, né? Eu me lembro das coisas engraçadas que ele dizia quando perguntavam para ele por que ele não casou, que ele disse que ele sempre preferiu deixar dezenas de mulheres esperançosas do que uma infeliz. Né? Mas tinha aquelas paixões dele, a Greta Garbo, dele na Casa de Cultura, a Cecília, quindíssima também, né? Bruna Lombardi. Bruna Lombardi, o Clara Rezende faz a brincadeira com a Bruna Lombardi, né? Que, aliás, tem uma bela poesia. A Bruna Lombardi era leitora de Mário Quintana. Tem uma bela poesia, Bruna Lombardi. Um amigo meu me apresentou um dia num sarau, ele leu uns poemas, eu falei, nossa, que poemas bons. Ele disse assim, é da Bruna Lombardi. Ela lia muito Mário Quintana. Houve essa meio que interação entre a musa e o poeta, vamos chamar assim, né? Desse mundo antigo. Esse encontro também do Quintana com a Bruna Lombardi. Eu vi também outro dia tem um texto no YouTube que é chamado Sermão de Casamento, que todo mundo dizia que era dele, aí descobriram que era apócrifo e depois era da Marta Medeiros. Conhece esse trecho? Sim. Não conheço o poema, conheço a Marta. Conheço a Marta. Da Marta. Acho que tem uma coisa importante sobre essa relação dele de andarilho, né? O quanto nesse caso, o Correio do Povo foi uma casa para Mário Quintana. Dizem que ele ia até o Correio, né? Ele escrevia, muitas vezes ele ia lá, tomava um café, fumava. O Vitor Ramil disse que veio de Pelotas para conhecer o Mário Quintana e esperou justamente na redação do Correio do Povo, que fica próximo ali, né? Na Caldas Júnior, próximo, onde é hoje a Feira do Livro. E outra casa foi a Editora Globo, né? Grande parte da obra do Quintana, até o período em que a Globo ainda tinha pujança, sai pela Editora Globo, né? O Canções, que é o segundo livro, é o livro que eu menos gosto, o Canções. É o livro que eu menos gosto de todos do Quintana. Eu gosto muito dos últimos livros depois, que a ironia aumenta, parece. Né? O Canções são realmente canções, né? São poemas rimados, às vezes, assim, sem aquela musicalidade da Cecília, é só uma opinião que eu tenho, enfim, né?
E depois do Canções, o Sapato Florido foi um choque, porque é uma revolução na obra do Quintana. O Sapato Florido. Aliás, ele é citado num soneto dele, da Ruth Cataventos, essa expressão, Sapato Florido, né? Ou seja, ele arranca de um livro anterior o título. Sapato Florido é uma revolução, porque ele começa com as quadrinhas, com aqueles haikais dele que não são bem haikais, né? São haikais, às vezes, que tem título, às vezes ele só põe título haikai, epigramas, poemas de um verso só, poemas em prosa, uma série de formas novas, sem abandonar o soneto, né? Ele nunca vai abandonar o soneto, ele vai até o fim da vida ainda cultuando o soneto. Eu gosto muito do Sapato Florido, eu acho um momento crucial na poesia dele, de liberdade plena, né? Tem uns poeminhas assim, talvez seja o motivo pelo qual muitas pessoas, sobretudo na academia, torceram o nariz, né? Poeminha como Bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados, deixa em paz os passarinhos, deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, tem de ser bem devagarinho, amada, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. E é um bilhete mesmo, a textualidade simples de um bilhete. Isso aparece muito, né, no Sapato Florido. Eu gosto, é um livro assim que para mim se pegar os anos 40, né, essa liberdade que talvez a gente vai ver num Drummond de alguma poesia, do livro de 30, a gente vai ver semelhante, só com uma amargura, né, Drummond é aquela secura mineira. Né? Tem humor, mas não tem essa ternura. O que eu considero que tem no Sapato Florido é uma certa ternura que acompanha o Quintana, né? Usar diminutivos, usar uns adjetivos delicados, né? Tem uma ternura na obra do Quintana que percorre até o fim da vida. O Canções é de 46 e o Sapato Florido é de 48. Isso mesmo. E tem que agora eu vi aqui. Que, se você me permite, que chama Mentira. E ele diz, a mentira é uma verdade que se esqueceu de acontecer. Não é bonito? Florido. São esses epigramas dele, lindos, né? Tem aquele assim, cartaz para uma feira do livro. O pior analfabeto é aquele que sabe ler e não lê. Então tem muito desses epigramas, né? Não são frases de efeito, são epigramas. São poemas de um verso só, uma tradição oriental que ninguém sabe de onde ele tirou, né? Eu vi que em 77 descobriram até um Pequeno Príncipe que ele traduziu entre 1940 e 1950. Na Melhoramentos acharam um pacote ali que estava encostado, ninguém sabia onde que era, e o Mário Quintana tinha traduzido o Pequeno Príncipe. Isso. Que coisa, não sabia. Não, Ele tem a obra infantil, né? Ele tem o Batalhão das Letras. E é curioso porque é um livro de alfabetização, né? Tem aquele famoso, com X se escreve xícara, com X se escreve xixi. Não faça xixi na xícara, que vão pensar de ti. Então tem umas quadrinhas humorísticas que ele faz com o alfabeto, assim, né? Olha. Assim como o Mundo é Lili, Lili Inventa o Mundo, que virou peça de teatro aqui. Ele também escreveu para criança. E mesmo nos textos de adultos apareciam umas coisas assim, eu não recordo em qual livro mas eu guardo na memória. Tem uma história de que o menino está pescando no Guaíba e pesca um lambari, peixinho, e vê o lambari se debatendo, e aí pensa, coitadinho, vai estar sofrendo, e quando eu tenho dor, a mãe me põe no quentinho. E põe o lambari no bolso. E a partir deles vivem uma grande história. Eu não sei como é que se chama isso na área da psique, né? Tipo o Haroldo e o Calvin. Sei. Aquele personagem com o qual a criança dialoga. E o peixe vira amigo e tal. Até um dia ele está na frente do rio, outros peixes estão pulando, e ele pensa, não é justo, meu amigo, te afastei da tua família e tal. E pega o peixinho e devolve ele a água. E o peixinho foi caindo, 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 e morreu afogado. Virou tão humano que a gente se apegou tanto ao peixe que o peixe morre afogado. Isso aparece em livro de adulto. Em livro de adulto. Nos nossos convidados aí, um dos nossos convidados fala essa historinha do peixinho aí, é maravilhosa. Linda essa história do peixe. Assim como do Anjo Malaquias, né? Que nasceu com as asas na bunda. Era aqueles textos em prosa dele, de um anjo que nasce com as asas na bunda, é bem conhecido também o Anjo Malaquias, e tantos outros em prosa, né? Porque é curioso esse movimento dele de escrever poemas em prosa, que é uma liberdade plena, né? O máximo da liberdade, tu abdica do verso. Que é o que Baudelaire fez no Spleen de Paris, ou Pequenos Poemas em Prosa.
e que eu só vejo igual, repito, quando Manuel de Barros depois, nas Memórias da Infância, alguns textos, também abdica, né, de escrever em verso. Franceses vários, né, escrever em prosa, enfim. E o Quintana, no Brasil, ele marcou esse espaço, assim, com Porta Giratória, que é um livro que saiu pela Globo, já nos anos 80, era um livro todo de prosa, eu recordo, assim, de poemas em prosa. Altair, um dos poemas que as pessoas mais... eu deixei à vontade, não precisava ser poema inédito, todo mundo lê o que quis. Um dos poemas que mais foram lidos, acho que você o tem aí entre os mais famosos, é aquele 666. Você tem ele aí? Eu não tenho ele aqui. Não tem aí. Tá. Mas tu tem aí, lê, vamos ver. Muita gente leu e é um dos mais populares. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Há tempo. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia, uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio, seguia sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Beleza, não é? Essa casca dourada inútil das horas, né? Que eu acho uma beleza encantadora, né? Um dos motivos também de rejeição do Quintana foi uma espécie de alienação social. Se a gente olhar, isso foi muito marcante, assim, né? Política até. Sem tomar posição política. Se a gente olhar dessa poesia que eu citei dos anos 30 em diante, o grande engajado foi Drummond, mas Vinícius também, né? Mas, em geral, a poesia de evasão da realidade, a do Bandeira é praticamente a poesia de evasão. Ele vai ter Meninos Carvoeiros, vai ter O Bicho, mas são poucos. Vamos embora para Zarga da evasão pura, né? E o Quintana ele declara aquilo que aparece nos livros, geralmente, que ele diz que leiam meus livros, né? Que o maior gesto político é a própria poesia, né? Ele tem uma relação, o que é de mais político do que o próprio ser humano? Então ele teve esse embate forte. Mas eu recordo de um poema social que estava nessa agenda da Unimed, nunca vou esquecer, que ele diz assim, eu não sei o título, ele diz, a mão que parte o pão, a mão que o distribui, a mão que o carrega. Como seria belo tudo isso não fossem os intermediários. É esse tipo de política, né, que sem dar nomes às pessoas, sem cavocar, enfim, são poemas que falam dessa vida cotidiana, que é muito do cronista. É quase um poema da mais-valia, né? É um poema da mais-valia, exatamente. Outra coisa que é interessante, as antologias de poemas sobre o poema. Quantos poemas tem, né? O poema, que é esse gesto metalinguístico dele. A própria poesia, a própria arte ou a própria poesia. Tem muitos poemas sobre a própria poesia. Eu selecionei uns aqui que eu gosto tanto, né? O poema, essa estranha máscara, mais verdadeira do que a própria face. Isso é a bússola do Quintana. Quintana seguiu isso, né? Que o poema era mais verdadeiro do que a própria face dele. Tipo assim, ele dizia, eu não interesso, o que interessa é o que eu escrevo. Isso é muito marcante. E eu gosto muito do SOS. O poema é uma garrafa de náufrago jogada ao mar. Quem encontra, salva-se a si mesmo. E uma crença no poder da poesia, uma crença no poder da arte e da poesia, como um poder que demove, né, o ser humano dessa casca de brutalidade ou essa casca de pragmatismo. Isso eu gosto muito nesse papel que ele assumiu, papel de artista, né? Papel de escritor e artista, minha função é essa. Por isso não interessa quem eu sou, né? Interessa aquilo que eu escrevo, aquilo que eu produzo. Eu acho que Quintana incorpora muito bem essa imagem do herói moderno, que é o artista, simplesmente. Eu vi aqui nos livros dele que quando alguém ficava enchendo muito o saco dele para se posicionar politicamente, ele dizia, olha, eu sou monarquista, não adianta, eu sou monarquista, não quero essa história. Que é mais um humor dele, né? Cobravam por que ele não tinha ido para o Rio, para São Paulo. Ele dizia assim que provinciano é esse que precisa sair de casa. Né? Ele realmente ficou em Porto Alegre. O Mapa é aquele poema, né, que praticamente mostra essa ligação dele com a cidade, né, com esse caráter de andarilho. É o poema que está em bronze
na Praça da Alfândega. Se não me engano, dizem também, eu nunca vi essa imagem, né, de que quando inauguraram ele falou que um erro em bronze era um erro para sempre. com essa ironia, com essa ironia presente, né, o tempo todo. É engraçado isso, né? Porque isso lembra aquela frase do Tolstói, que diz que escrever para o mundo é falar da sua aldeia. Se você fala da sua aldeia, você fala do mundo, né? É o Quintana isso. E é o caráter que o modernismo trouxe de universalidade, né? Poder enxergar que todo ser humano, de alguma maneira, carrega os dilemas da humanidade, né? Não vou usar o termo arquétipo aqui, mas em todo ser humano há algo de comum com a humanidade que se comunica, né? E se o poeta for verdadeiro quanto à sua cidade, quanto a si mesmo, ele vai acabar produzindo algo que comunica, que era muito do Quintana. E é um período também, tá, que é de formação de leitor, as pessoas às vezes não se tocam disso, né? A gente vive hoje um período revisionista que tem o seu lado positivo, mas muitas vezes não se vê episteme de um período, né? A gente pega assim um Érico Veríssimo, de vez em quando na escrita criativa eu falo, pensar o tempo e vento, sem computador, com máquina de escrever, colando como ele fazia, pedacinhos de papel, colando. A gente tem que perceber que essas pessoas trabalharam sem teoria da literatura, praticamente, né? E formaram leitores, sabe? Isso é uma coisa importantíssima. Só vai existir um João Cabral depois, porque existiu um Quintana, existiu um Drummond. E é uma pena, porque Érico Veríssimo é um dos grandes... Eu sou fascinado por olhar os lírios do campo, e eu me lembro sempre no início de um certo Capitão Rodrigo, ele entra num lugar e ele fala buenas e me espalham nos pequenos do de prancha e nos grandes do detalho. É uma das coisas que eu lembro da infância, nunca esqueci. E aí o Juvenal, que é o irmão da Bibiana, com quem o capitão vai se envolver, puxa um canivetezinho e diz, pois então venha. Ele, calma, amigo, e pede uma linguiça. Ele já faz amizade e pede, qual é a sua graça? Juvenal, traz uma linguiça e uma cachaça para o Juvenal. O Érico ajudou o Quintana muito, né, nesse processo editorial, assim. É curioso, vale a pena estudar o Érico editor. Já imaginou? O Érico foi editor da Livraria do Globo, né? É o Érico que editou Os Ratos de Anélio Machado. Insistiu para ter usado. Divide o prêmio em 35, o prêmio do Machado de Assis, da Academia, com Os Ratos, o Érico Música ao Longe, e eu acho que é Alfonso de Guimarães Filho, também, com outro livro. E o Érico trouxe à baila, de modo nacional, Simões Lopes Neto, contista daqui. E tinha um cuidado especial com essa poesia do Quintana, né, que encontrou casa na Livraria do Globo, que foi, durante um tempo, né, uma livraria pujante também, a editora e Livraria do Globo, né, é triste, assim, os gaúchos lamentam fim da Varig, fim de uns símbolos, né, de prosperidade, de grandiosidade. A Livraria do Globo era outra, assim, que prosperou e tornou autores gaúchos, de certa forma, elevou a nível nacional, né, conseguiu levar esses autores gaúchos também para nível nacional. O Quintana, mesmo sem ter saído, né, alcançou isso. Eu acho isso impressionante. Para puxar o seu saco, eu vou dizer que a gente acabou de ver o fim do Grêmio. É? Por quê? Foi para a segunda divisão. Ah, sim. Sei que o Grêmio tinha perdido hoje, já estava emocionado, hein? Mas volta. Um dos poemas que... Olha, eu precisei pedir, pelo amor de Deus, não repete o mesmo, porque uns 50 queriam repetir. Primeira vez, há muitos anos atrás, eu vi na casa do Mário Sérgio Cortella, um amigo, o poeminha do Contra, na parede. Uhum. Né? E um monte de gente falou do poeminha do Contra. O poeminha do Contra é provavelmente um dos mais famosos da língua portuguesa, não é? Não sei se você tem ele aí para a gente ler. Não, tem de memória, né? Todos esses que aí vão atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Vai por esse caminho. Alguns dizem que tem a ver com a Casa de Cultura. Não, ele é anterior, né? Ele aparece publicado anteriormente, né? Eu não sei dizer de que livro tá, que assim, de memória, né? Mas ele aparece publicado anteriormente. Com essa graça, essa coisa jocosa, que se fosse lá em 1922, no período da semana, né, iam considerar exatamente como aqueles xistes, né, que se fazia naquele período, né? Mas ele é posterior, tem toda essa comunicação, muito famoso. Tem algum que o pessoal pouco lembra, que são tão bonitos também, sabe?
Só que a Vânia tá brava com a piada que eu fiz do imortal dela, mas logo, logo... Me falaram que esse poeminha do Contra é meio um brado assim, contra a não eleição dele, Academia. 3 vezes ou 4, a não eleição dele para a Academia Brasileira de Letras. Você sabe isso? Também já me falaram isso, mas por outro lado, me parece que ele é anterior também. A eleição foi uma coisa confusa, né? Porque acho que o primeiro gaúcho a ser eleito à Academia Brasileira de Letras é o Cides Maia aqui. Depois veio o Augusto Meyer, por exemplo. Alguns gaúchos já estavam ingressando. E o Quintana com uma obra muito lida, né? O Quintana foi muito lido no Brasil e continua ainda lido no Brasil. Isso eu acho interessante. Ele continua sendo revisitado. Ele não é tão estudado na academia. Há esse ranço, né? Outro dia, vendo, não me lembro qual era a atriz, num programa de televisão, e ela disse, leiam Mário Quintana. Eu achei assim, nossa. E tentaram fazer a eleição, e aí disseram que a obra era insuficiente. Aí, segunda vez, disseram para ele, não, é só te escrever que está garantido, e aí não foi de novo. E na terceira disseram, agora está certo. Ele disse, então eu não quero. Então não é uma eleição, né? É uma combinação. Ele teve esse atrito forte aí nesse período, né? Depois entraram outros gaúchos, né? Na academia, o Carlos Nejar, que está na academia agora, foi escolhido o patrono da nossa Feira do Livro, o Carlos Nejar. Durante um tempo, o Carlos Nejar e o Quintana circularam como os 2 poetas mais conhecidos do Rio Grande do Sul aqui. O Carlos Nejar um pouco mais hermético, né? Na época eu considerava assim, a poesia do Nejar era difícil, a do Quintana era de fácil entrada. Mas sem ter o Quintana não chegaria a Nejar, e assim vai, né? Então, houve esse... Realmente foi falta de merecimento. Não foi falta de merecimento, né? Foi falta de tato naquele momento. Olha, salvo engano, eu acho que uma das eleições ele perdeu, desculpe se eu estou errando, para o Eduardo Portela, que era ministro militar aí, depois saiu dizendo que só dá para ser eleito se for amigo dos milicos, dos militares, e aí é que aí cortaram ele de vez. Você sabe disso? Alguma coisa? Não sei, mas a frase parece dele, né? Não é? Tipo assim, só se for amigo dos militares e tal. Porque teve essa... dizem que ele não sentiu, mas várias vezes pessoas retomaram esse tema, né? No Quintana, assim, o tema da academia, o tema da academia, o tema da academia. E que, ao fim das contas, né? Pouco importa, grandes nomes que não sequer quiseram se aproximar da academia, né? Alguns foram já meio arranjados mesmo assim. Bom, Guimarães Rosa não queria porque tinha medo da emoção que sentiria, né? Aí ele assume e morre logo depois. Ajuda, não É um caso curioso, né? Ele adiou, ele assume e morre logo depois, né? Mas teve casos lá do começo da academia. Machado de Assis forçou a barra para o Mário de Alencar entrar. Ele não tinha nem livro, publicaram às pressas livros, e aí leva aquela tese de que talvez o Mário de Alencar tivesse sido filho do Machado de Assis, né? Esse boato, assim. Mas tem muitas eleições que a gente fica assim, né, sem entender direito como aconteceu, e Getúlio Vargas, enfim. para a Academia Brasileira de Letras, ele não escrevia nem os discursos dele, né? Os discursos dele eram escritos por um ghostwriter, né? O Getúlio Vargas foi. Eu acho que até o ilustre José Sarney entrou para a Academia Brasileira de Letras. Não foi? Entrou para a academia. Sim, José Sarney. Fogo, Marimbondos de Fogo, que é um famoso livro dele. Você está me devendo mais poema aí, para você ler aí que você guardou. Vamos lá. Tem um poema dele que aqui, pelo menos para nós, aqui é bem conhecido, já apareceu até em vestibulares, é um poema que fala sobre a natureza do poema. Os poemas, desses tantos que tem esses títulos assim, né? Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto, alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas então essas tuas mãos vazias no maravilhoso espanto de saberes que o alimento deles já estava em ti. A relação do poema como troca também, né? Que é muito importante na poesia dele. O outro poeta aqui do Rio Grande do Sul, que é o Armindo Trevisan, que é um homem também formado na história da arte, ele tem um belo insight que para que a poesia aconteça são necessários 2 poetas. O que escreve e o que lê. Porque realmente o leitor... A poesia ela é uma outra batida, né? O conto também é uma outra batida.
Então, ler poesia também, de certa forma, tem esse olhar poético. E o poema parece isso, né? Parece que o pássaro vem comer na mão do poeta, mas também leva o alimento para a mão de quem lê. Isso é muito Quintana, essas relações mágicas do poema. Tem um que eu acho sensacional, que é sobre arte. Eu selecionei ele aqui. O Quintana, ele teve uma oscilação entre realidade e fantasia, né? Constante. É o cotidiano, mas também é fantasia. É o homem adulto, mas também é criança. Ou depois o idoso, né? Que é quase uma criança às avessas. Uhum. E tanto que diziam que livros do Quintana poderiam ser lidos dos 8 aos 80. E realmente, a poesia do Quintana é possível que a criança que está conhecendo poesia leia e uma pessoa com toda a vivência, né, com toda uma trajetória de vida também leia. E tem um poema dele que é poema para uma exposição e que faz esse movimento de entrar na obra de arte e sair, o eterno movimento de quando a gente ingressa na obra de arte e também é tocado por ela. Até me lembrei da teoria de Gilles Berman, que eu gosto bastante, né? Quando eu olho uma obra de arte, ela também me olha. Se eu olhar para a sobrancelha da Mona Lisa, quando eu for olhar para a boca, eu já olhei para a boca afetado pela sobrancelha da Mona Lisa. E nesse poema ele fala algo nessa linha, né? Como as verdades estão no ar, poema para uma exposição. O quadro na parede abre uma janela que dá para o outro mundo deste mundo. Um mundo isento de rumores e de 1000 flutuações atmosféricas, alheio a toda a humana contingência. Onde o momento é sempre e o mal e o bem não têm nenhum sentido. Mundo em que a forma também é a própria essência. Ó vida transfixada ao muro e que palpita, entanto, no misterioso, eterno movimento. Beleza. Eu adoro em que a forma é a própria essência. Que na arte é isso, né? O que resiste é a forma. Os temas estão aí, mas é a forma que garante essa camada, esse verniz de eternidade, né, que as coisas vão ter. E é curioso porque ele fala de arte, eu acho bonito esse poema porque tem uma relação com a arte. E depois veio Akira Kurosawa fazer, Nos Sonhos, aquele filme lindíssimo. Um dos filmes curtos lá é um pintor que entra nas obras do Van Gogh, né? É um filme que o cara entra, percorre as obras do Van Gogh e sai. E o poema parece fazer isso, né? Esse mergulho que a gente faz quando olha uma exposição de arte. Eu, em São Paulo, tenho que contar essa história. Eu gosto muito do Almeida Júnior. Sim. O acervo dele está quase todo em São Paulo, no MASP. Na Pinacoteca também. Na Pinacoteca também. E eu fiquei em São Paulo, e aí fui olhar as obras de arte e tal, e eu gostava muito de um quadro chamado Saudades, em que aparece uma moça de preto numa janela. Lendo. As gravuras, ela está com uma carta na mão, as gravuras em livros sempre mostravam. Eu nunca tinha visto que ela tem uma lágrima. E quando eu vi ao vivo aquela lágrima, me toquei de tal maneira, porque ela chega a ter um relevo, a lágrima que ele colocou ali. E a gente fica olhando o Almeida Júnior, a gente penetra naquele mundo, né? O Almeida Júnior era um dos pintores brasileiros assim, que me dá uma sensação de mergulho profundo, né? Numa certa época. Eu acho um dos melhores artistas brasileiros, né? Não à toa o Dom Pedro II gostou e botou ele na Europa. E tem gente que olha para obras do Almeida Júnior e diz, bom, isso é um classicismo, é só imitação de pintura francesa, né? É pintura acadêmica. É, acadêmica. Eles entram no tema. Eu tenho duas coisinhas do Mário Quintana aqui que eu achei maravilhoso, se você me permite, muito rápido. Claro. Diz que o passado não reconhece o seu lugar, está sempre presente. E uma outra coisa que eu acho uma beleza, essa coisa do mundo interno e do mundo externo, que ele diz que amar é mudar a alma da casa. Ah, beleza. Casa, exatamente. É de uma beleza profunda, né? Uma beleza profunda. Poema biográfico dele, são poucos. Poemas biográficos. Poemas biográficos são poucos. E tem um que eu acho que é famosíssimo, sim, que é As Mãos de Meu Pai. É de uma beleza estética. Se permite, eu vou ler aqui. Eu achei esse poema lindíssimo. E é o momento biográfico dele. As mãos de meu pai. As tuas mãos têm grossas veias como cordas azuis, sobre um fundo de manchas já cor de terra. Como são belas as tuas mãos, pelo quanto lhe daram, acariciaram ou fremiram na nobre cólera dos justos. Porque há nas tuas mãos, meu velho pai,
essa beleza que se chama simplesmente vida. E ao entardecer, quando elas repousam nos braços da tocadeira predileta, uma voz parece vir de dentro delas. Virá dessa chama que pouco a pouco, longamente, vieste alimentando na terrível solidão do mundo, como quem junta uns gravetos e tenta acendê-los contra o vento? Ah, como os fizeste arder, fulgir com o milagre das tuas mãos. E é, ainda, a vida que transfigura das tuas mãos nodosas, essa chama de vida que transcende a própria vida e que os anjos, um dia, chamarão de alma. Professor Altair Martins, ouvir um poeta falado por outro grande poeta é uma maravilha. Nós estamos avançando no horário, eu sei que você tem família, daqui a pouco Mulher Gaúcha é brava, vai aí dar umas broncas em você. Terminando, mas eu queria te deixar a possibilidade de dar uma palavra, aquilo que você gostaria que eu não perguntei, esse seu entrevistador mais do que falho não perguntou. Alguma coisa que você gostaria de falar para a gente encerrar essa maravilhosa entrevista comovente que você nos deu? Teve coisa assim, quando eu me tornei leitor do Quintana, saiu notícia sobre o Quintana e tal. É engraçado, ele conseguiu curtir isso em vida, né? Ele conseguiu curtir esse carinho em vida, sempre desconfiado, né? Inaugurar a Casa de Cultura, ele achava que parecia um tremendo agouro, enfim, uma série de coisas, né? Homenagear alguém vivo, sempre desconfiado, sempre nessa perspectiva humorística. E eu recordo a notícia quando ele foi atropelado. Uma pessoa foi entrar numa calçada, atropelou o Mário Quintana e ele quebrou a bacia. Quebrou a bacia. E aí disse que foi para o hospital e tal, e virou amigo da pessoa que atropelou. O cara viu que era o Mário Quintana, repetidamente. E perguntaram, não guarda nenhuma mágoa? Não, nenhuma, nada, não, nenhuma. Mas não escreveu nada nesse período. Ele disse assim, escrevi. Dos azares. Gato, eu não sei o poema decora, só a ideia. Gato preto pela frente, 7 anos de azar. Passar embaixo de escada, mais 7 anos de azar. Agora, atropelar poetas, some tudo isso e some por 3 para saber quantos anos de azar merece. Era uma coisa assim, sabe? E o último poema dele em vida, ele estava com uma sonda, né? Não sei se o pessoal conhece, isso tem o testemunho, que tem a letrinha dele, e ele se comunicava só por escrito. E a enfermeira pergunta se ele estava sentindo dor. E aí ele pegou a caneta e ele escreveu: a pior dor do mundo é ver pente com dor de dente. E que parece infantil, mas é tão bonito, né? O pente fazendo a coisa mais simples, que é usar os dentes para pentear alguém e ter dor de dente. É quase um poeta doendo para falar, né? Me veio uma imagem muito forte, assim, dessa relação de, puxa, né? O poeta morrer sem poder expressar-se com a voz, mas ainda expressando com a escrita. Eu acho, me comove muito essa última imagem dele, que é praticamente o último escrito, né, que ele deixou. Eu vou ler aqui para você um dos muitos elogios que chegou. A Vitória dizendo assim: o Altair é um dos melhores professores que já tive na vida. A aula dele é encantadora. Grande professor Altair, sempre elegante com as palavras. Muito obrigado. Olha, é um sem número de pessoas dizendo que você é um mestre brilhante. E eu só posso te agradecer porque você nos deu assim uma injeção. Não foi uma injeção, foi um soro. Altair, bom te ouvir e preencher, de certa forma, a saudade das tuas aulas. Elas refletem em mim até hoje. Bom, não foi uma injeção, foi um soro corrido aí de poesia e de beleza. Eu te agradeço. Que bom. Te agradeço demais e foi um enorme prazer. Quando eu for aí para o Sul, eu faço questão, se você me permite, para te dar um abraço. Por favor, vem na Feira do Livro aqui, vamos tomar um chopp na Feira do Livro, é muito bonito. A primavera porto-alegrense é bonita. É quando a feira está toda florida, né? A gente tem as tipuanas, jacarandás florindo ali, é um momento muito bonito. Se puder, venha na Feira do Livro, que acontece ali finalzinho de outubro, novembro. E o Carlos Anjar, poeta, vai ser o nosso patrono esse ano. Por favor. Super obrigado mesmo. Honrado de ter você aqui. Uma linda noite para todos. Muito obrigado. Igualmente a todos aí.